Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje a gente vai falar quanto é que rende R$ 100 em fundos imobiliários. Quem começa a investir principalmente na renda variável, no caso os fundos imobiliários são renda variável, tem um pouco de receio para colocar esse primeiro aporte. E com R$ 100 a gente já consegue comprar uma ou duas cotas de FIIs e receber dividendos todos os meses. E isso é uma característica bem interessante para os fundos imobiliários. É isso que fez com que eu continuasse investindo lá atrás, quando eu tinha 23 anos. Quando eu vi esses dinheiro, esses centavinhos entrando na minha conta, eu consegui perceber como os investimentos eram interessantes, como eu poderia fazer renda passiva, principalmente através de FIIs, ações e outros investimentos. Então eu escolhi aí 4 diferentes tipos de fundos imobiliários de diferentes setores para ver quanto é que rende esses nossos primeiros aportes, esses primeiros R$ 100. O primeiro FII que eu escolhi aí foi o PACT11, o Pátria Edifícios Corporativos, que é um fundo imobiliário de lajes corporativos que tem 6 imóveis em São Paulo, especificamente. O fundo se foca em prédios de alta qualidade construtiva e, além disso, tem participação de 20% do seu patrimônio em cotas de outros FIIs e 5% em renda fixa para fazer qualquer reparo ou um dinheiro mais de emergência que os fundos imobiliários sempre têm, isso é bem normal. Com a crise do coronavírus, ele teve uma redução muito grande nos seus dividendos e atualmente ele tem uma distribuição quase que constante de 31 centavos por cota. Então, se a gente tivesse investido agora, dia 7 de julho, em uma cota desse FII, que estava mais ou menos R$ 66,97, a gente teria comprado 2 cotas por R$ 133,24, que daria um dividendo mensal de 62 centavos. Aqui eu queria fazer um adentro. Esse valor parece muito pouco. Realmente é 62 centavos. O que a gente vai comprar com isso? Mas no longo prazo, imagina se você investir R$ 100 todos os meses em fundos imobiliários. Aquele 62 ele vai dobrando de tamanho e, além disso, tem a valorização da cota. Então, essa cota de R$ 66 ela vai aumentar para 70, 80. Então, os fundos imobiliários são investimentos para o longo prazo. E outra coisa que eu queria falar é que essa renda é passiva, você não precisa fazer absolutamente nada para receber esses 62 centavos todos os meses na sua conta. Então é um valor que começa pequeno, mas no longo prazo a gente pode criar uma renda passiva que pode superar o nosso salário. E a gente não vai precisar trabalhar nada por isso, a gente vai precisar fazer os aportes, mas depois que a gente constrói o nosso patrimônio, essa renda é totalmente passiva, independe do nosso esforço. Então essa é a magia dos dividendos. Seguindo aí, a gente tem o SDIL, que é um dos fundos muito populares na Bolsa. É um fundo de logística administrado pela Rio Bravo, que é uma das maiores gestoras aqui do Brasil. O fundo tem participação em 5 galpões espalhados pelos 3 estados do Sudeste. Então não tem só uma exposição a São Paulo. E ele tem uma pequena participação em FIIs e renda fixa. O SDIL distribui em média 60 centavos de dividendos por mês. Se a gente tivesse comprado 2 cotas desse fundo imobiliário em 7 de julho, que a cota estava mais ou menos R$ 92,09, que daria um total aí de R$ 84,18, a gente teria R$ 1,20 de dividendo todo o mês. Então, a importância da diversificação. O setor de logística, ele teve um beneficiamento, sim, com a crise, já que as pessoas começaram a passar a comprar mais. E FIIs de logística, eles investem em galpões logísticos, é os lugares onde os produtos ficam antes de chegar na casa do consumidor. Então, esse foi um dos setores que teve um crescimento e por isso que os dividendos deles atualmente estão maiores. Segundo aí, a gente vai ter o MOL 11, que é o MOL Brasil Plural, um fundo de shopping center, que foi um dos setores mais afetados com a crise. Os shoppings fecharam e as receitas pararam de acontecer, que as pessoas não foram mais nos shoppings. E por causa disso, os seus dividendos também foram bastante afetados. O MOL 11 ele vai ter participação em 7 shoppings espalhados por diversas regiões do país, então ele é bem mais diversificado do que os outros FIIs que a gente viu. E o fundo estava sendo negociado a R$ 94,20 e paga um dividendo atual de 50 centavos, assim, em média. Então, com 2 cotas, a gente receberia R$ 1 por mês. E por fim, aí eu escolhi um fundo
de papel, aqueles fundos que investem em renda fixa atrelada ao setor imobiliário. É o caso dos CRIs, das LCIs, etc. E esse fundo aqui é bem conhecido, bem popular, que é o Maxi Renda. O Maxi Renda, ele é atualmente o fundo mais popular da bolsa inteira, porque ele tem o maior número de cotistas. E eu vejo esse sucesso do Maxi Renda por duas formas. Primeiro, ele é negociado a apenas R$10, então é bem mais fácil de entrar nesse fundo. Com R$10 você já compra parte dele. E ele também é um fundo da XP, que é uma corretora mais famosa atualmente do Brasil. Então tem esses dois fatores que fazem com que o Maxi Renda seja bem famoso. Como eu falei, é negociado a R$10, então se a gente comprasse 10 cotas, a gente teria R$100 em Maxi Renda, e com essas 100 cotas a gente teria 70 centavos de dividendo. Bom, o objetivo aqui foi mostrar para principalmente os investidores iniciantes que dá para fazer renda passiva com fundos imobiliários. O começo é pequeno, não é um dinheiro que você vai investir R$100 e vai ganhar R$100. Então você vai ter que fazer seu patrimônio aos poucos e pensando sempre no longo prazo, pensando sempre daqui a 10, 20 anos. Você vai conseguir acumular esse patrimônio e, eventualmente, conseguir viver da renda daqueles fundos imobiliários, por exemplo. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até a próxima!